Olá, que a suficiente graça do Senhor, nosso Deus e Pai, seja com você e toda a sua família. É um prazer poder partilhar a palavra de Deus com você e hoje falaremos acerca da oração de Jesus. Está lá em João 17, que nos diz: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus ensinou muita coisa, inclusive ensinou os discípulos a orar. Ele diz em Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará.
Nessa reflexão sobre a oração, iríamos analisar alguns pontos importantes. Na oração de Jesus registrada em João 17, que acabamos de ler, é como se ele tivesse deixado uma frestinha da porta aberta para que pudéssemos ouvir sua oração, suas prioridades, seus desejos, sua vontade, são expostos ali. Esta oração revela o mais profundo, o mais íntimo de Jesus. Por isso, essa fresta só é aberta aos seus discípulos, aqueles que o conhecem na intimidade. No versículo de 1 a 3, nos diz, tendo Jesus falado destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus começa dizendo Pai, e o repete mais 5 vezes, e acrescenta Pai Santo, lá no versículo 11, Pai Justo, no versículo 25. Jesus nos revela o Pai. Ele quer compartilhar conosco esse relacionamento de pai e filho, que está ao nosso alcance também. Pai Santo e Pai Justo revelam a natureza de Deus e o seu desejo de que sejamos santos e justos como Ele. Só Jesus tem autoridade para conferir vida eterna. Só Ele tem o poder de tornar criaturas de Deus em filhos seus. João 1,12. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Conhecer aqui não é mero conhecimento intelectual, mesmo que aprofundado, mas é o mesmo que coabitar. Conhecer intimamente ou na intimidade. Vida eterna só tem aqueles que estão em Cristo, que são íntimos dele, pois ele é a vida eterna. No versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus manifestou e manifesta sempre o nome de Deus. O que temos manifestado aos homens? Que nomes temos pronunciado e anunciado? O nosso, o da nossa denominação, os de homens que apreciamos? Ainda no versículo 6, eram teus, tu nos confiaste. Os discípulos são de Deus, são de Cristo e não nossos. São confiados a nós para que os sirvamos e os edifiquemos, mas serão sempre de Deus, nunca nossa propriedade. Muito cuidado nisso. Ainda no versículo 6, eles têm guardado a tua palavra. Discípulos são aqueles que guardam, ou seja, praticam a palavra de Deus. São aqueles que recebem a palavra e não ficam se justificando, desviando-se dela. Versículo 8. Somente os que recebem, guardam e praticam a palavra de Deus é que conhecem verdadeiramente a Jesus. Estes estão em Cristo. No versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus ora para que vivamos em unidade, como a que existe na Trindade. E ele o repete nos versos 20 a 23, acrescentando que a unidade pode e deve ser aperfeiçoada. Jesus deixa bem claro como se dá o aperfeiçoamento da unidade. Ele em nós nele. Versículo 23. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais comunhão nós teremos com os irmãos. Se não temos vontade ou necessidade de estarmos com os irmãos, pode ser um sintoma de que temos tido pouca ou nenhuma comunhão com Deus. 1 João 1,7. Essa oração de Jesus não se refere a uma unidade dos homens que se tenta alcançar através de eventos evangélicos, reuniões, almoços ou afinidades, mas a unidade como
a de um corpo que se une e funciona sob o comando de uma só cabeça, Jesus. Se nós estamos sob o governo de Jesus, aí somos membros do corpo. Ou como diz Paulo, membros uns dos outros. Romanos 12,5. Isto sim é unidade. Nos versículos 14 a 19 nos diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Em primeiro lugar, Jesus oferece a palavra de Deus e nada mais. Não há distrações, não há maneiras de suavizar o evangelho do reino. Não há entretenimentos, músicas, danças, teatros, jantares. Não há encontro para homens de negócios, para mulheres prendadas, para jovens, para universitários, para surfistas, etc. Jesus não tem paz com o mundo, e os seus também não. E ele o diz 2 vezes nesta oração. Será que a igreja tem levado isso a sério? Não somos do mundo. Todas essas coisas citadas acima não são pecado, mas não farão com que vejamos a Deus. Hebreus 12,14 nos diz que é a santificação que nos fará ver o Senhor. Por isso, Jesus ora para que o Pai nos santifique, e não que nos entretenha ou nos agrade. A prática da verdade nos santifica, e a verdade é encontrada na palavra e na vida e obra de Jesus, ou seja, o Verbo de Deus, e não nas opiniões de homens. No versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós fomos enviados ao mundo, assim como Jesus foi. Portanto, acabaram-se as nossas férias. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9, 1 e 2. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. No versículo 24 a 26 nos fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus finaliza a sua oração revelando a sua vontade, que nós estejamos sempre com Ele, onde Ele estiver. 1. Sabemos por onde Jesus tem estado? Temos estado com Ele? 2. É Jesus que tem nos guiado, ou nós é que temos tentado levá-lo por nossos caminhos, seguindo nossas inclinações carnais? 3. Qual vontade tem prevalecido? A dele ou a nossa? Jesus termina como começou. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, no versículo 26. Qual é o nome de Deus que nos foi revelado por Jesus? Deus já havia revelado muitos nomes seus através dos profetas do Antigo Testamento. Poderoso, Criador,
Justiça nossa, Deus proverá. Minha bandeira, pastor, o eterno, Rei dos exércitos, o grande eu sou. Mas Abba Pai, foi Jesus que nos revelou. O nome que revela todo o amor e o propósito eterno de Deus é Pai. Deus quer que conheçamos e usufruamos de sua paternidade e vivamos em família para a sua glória. Isto é a igreja. Amém.